Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo e hoje tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião, né? Mais um estudo virtual da nossa casa. A gente agradece a presença de todos, agradece a participação de todos e a gente já vai começando, né? Com a nossa leitura de página agora, com a música que já preparou um pouquinho o ambiente para a gente, né? E agora a gente vai ler do livro Minutos de Sabedoria, a página 220 e 221, que diz assim: enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a terra está esperando por você. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para o céu. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que lhe seguem os passos. Dê trabalho aos seus braços, leve consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas dos que choram.
Você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos os que caminham a seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. Na 221, procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua, em que recebemos aquilo que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores nem sofrimento. Então, com essas duas mensagens, mais a nossa música, né, que faz a gente lembrar da nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto trabalhadores, né, da seara do Cristo, a gente vai, então, se juntar em pensamento, elevando o nosso pensamento e agradecendo a Jesus pela oportunidade de hoje. E assim, Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão de todos os momentos, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome para a realização de mais um estudo virtual ainda, Senhor, da nossa casa espírita, da nossa casa Humildes com Jesus, fazendo, Senhor, com que todos nós, unidos numa mesma vibração, consigamos chegar, consigamos perceber e sentir a Tua vibração, Senhor, a Tua emanação de amor e de paz. Que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar e ainda mais, Senhor, permitir que possamos receber das vibrações mais altas do que há da espiritualidade maior, o alívio das nossas dores, daquilo que nos falta, Senhor, é a melhor palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa, juntos, fazer esse estudo e nos sentirmos cada vez melhores diante da Tua presença. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Então, vamos lá. A gente, então, começa a nossa palestra. Deixa eu só colocar nosso slide. Eu hoje estou por outro computador, então eu estou patinando um pouquinho. Se vocês... Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Eu acho que agora vocês estão me vendo, né? Estão vendo as duas pessoas. Ah, ótimo. Então, hoje o nosso estudo é sobre a parábola da figueira que secou. Como não sei se todo mundo lembra a parábola, eu coloquei aqui o texto, tá? Então, diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela se encaminhou. A ver se acharia alguma coisa, tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse, tende fé em Deus, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito, verá que com efeito acontece. Nós estamos lendo o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, dos versículos 12 a 14 e o 20. O que Jesus quis dizer com isso? Como é que, né? Parece assim meio ilógico, se a gente for parar para pensar, que tenha saído da boca de Jesus uma palavra que destruísse.
Porque quando ele diz assim, quando ele chega perto, né, e vê que não tinha frutos, ele diz que ninguém coma de ti fruto algum, né? E tempo depois, ali diz que, né, a gente vai ver daqui a pouco, que não foi exatamente no mesmo dia ou no dia seguinte, mas que a figueira seca, e que Pedro fala, mestre, tu amaldiçoou a figueira, parece meio estranho, parece meio ilógico a situação da gente estar dizendo que Jesus teria dito algo de ruim para alguém ou para alguma coisa. A gente precisa ver com bastante calma, com bastante cautela, a questão dessas parábolas. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar por que Jesus falava por parábolas, né? Ele sempre pegava coisas, né, situações, vivências diárias, para que as pessoas conseguissem, então, entender os ensinamentos que ele estava passando. Para começo de conversa, é exatamente isso, né? Então, Jesus se utilizava, melhor dizendo, das coisas do dia a dia, para que, então, ele conseguisse dar o ensinamento que era necessário. Esse é o primeiro ponto. Então, nem tudo o que Jesus fala é exatamente a essência. Ele estava querendo dizer aquilo ali, à risca, sabe? Exatamente aquilo ali. Ele estava falando de uma forma alegórica, figurada, bonita, para que as pessoas pudessem entender. E graças a Deus, Kardec, né, teve o auxílio dos bons espíritos e fizeram essa leitura para a gente e explicaram um pouquinho. E houveram alguns livros também, de Caibar Schutel e de um outro que agora eu vou lembrar o nome, que facilita, né, o Parábolas Evangélicas, Rodolfo Caligares, que facilita o nosso entendimento também. Então, ele consegue explicar um pouco mais do que Kardec explicou com o auxílio dos bons espíritos. E diz assim, ó, a explicação de Kardec: a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiram delas os que as escutam. Simples, fácil. O que Kardec falou ali? A figueira que secou é um símbolo das pessoas que querem fazer o bem, porém não fazem. Na realidade, não produz nada de bom. Como a gente estava até conversando em família ainda há pouco, e falou assim, né? Fazer mal é muito ruim, fazer o mal é muito ruim. Mas não fazer o bem também é muito ruim. É tão ruim quanto a gente fazer o mal, né? Porque a gente perde oportunidades de aprender, de colocar em prática os nossos ensinamentos, de realmente, como disse na página do Minuto de Sabedoria, colocar as ações nas nossas mãos e a gente conseguir praticar algo de bom. Então, a figueira que secou é um símbolo, é uma imagem, é uma alegoria que Jesus tomou para mostrar assim, ó, não adianta só ter vontade de fazer o bem. O importante é fazer o bem. O que a gente espera de uma árvore quando a gente planta uma árvore frutífera? Que ela dê frutos, né? O que a gente espera quando se planta uma árvore que não seja tão frutífera assim, mas que ela não dê frutos, mas que ela enfeite o lugar, de que ela dê sombra, ela tem uma utilidade. Ela não pode ser algo inútil. Nada na criação é inútil. Deus não criou nada inútil. Tatiana, tem alguns insetos, alguma coisa, a gente não entende, de repente, a função deles, para que eles servem. Mas que seja inútil, de jeito nenhum, né? E aí ele fala, Kardec bota um pouquinho mais ainda, dizendo assim, dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz,
de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percrustadas, ou seja, quando perguntadas, quando questionadas, algo de substancial para os corações. Não tem essas pessoas que falam, mas falam vazio? Falam bonito, muitas das vezes é o verniz, né? É aquela aparência bonita, é aquela pessoa que tem um poder de oratória muito bonito. Mas quando você visualiza as ações dessa pessoa com que ela fala, são contraditórias. E muitas das vezes, quando a gente tenta aprofundar um conhecimento, não consegue. Ou tem o conhecimento, e aí a gente pode colocar dessa forma, tem o conhecimento, mas não tem a ação. Não tem... não é o retorno, mas assim, a pessoa não faz exatamente como ela fala. Por isso é que a gente sempre diz, eu e a Simone, uma vez a gente conversando lá na casa, quando a gente ainda estava no presencial, a gente conversando uma vez, a gente falou assim, poxa, como é complicado, né, a gente que faz palestra, porque como a gente é cobrado, mas não cobrado pelas pessoas que nos ouvem, mas cobrado por nós mesmos, né? Cobrado por aqueles, de certa forma, não é que a gente, que fique alguém nos cobrando com, né, uma prancheta, né, Tânia, lá dizendo, você fez, você deixou de fazer, não é isso, não é nesse sentido. Mas no sentido de, se eu estou falando, por exemplo, sobre paciência, benevolência e perdão, e aí um de vocês me encontra fora da casa espírita, na fila de banco, por exemplo, e eu estou tendo uma atitude completamente oposta à paciência, à benevolência ou ao perdão, com toda certeza, você vai se questionar quanto à idoneidade daquilo que eu falo. Por isso é que a gente estava falando da questão de quanto é complicado nós sermos palestrantes, e aí eu vou mais além, a gente agora com a questão da internet, a gente perde o controle de quem vê as nossas palestras, né? Quando é na casa espírita é aquele nosso grupo, quando é na internet, jogamos para o mundo. Então, há pessoas que veem os nossos estudos, mas a gente não tem nem ideia de quem sejam. Então, a nossa responsabilidade, e aí eu estou falando do palestrante porque somos nós que estamos falando ali na frente, ou aqui agora, nesse momento. Mas cada um de nós cristãos, de uma forma geral, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa vivenciar aquilo que a gente fala, a gente precisa colocar em prática aquilo que a gente está falando, né? E é exatamente nessa situação aqui que a gente está lendo. As palavras não podem ter um verniz superficial, ela não pode ser simplesmente bonita, ela tem que ter profundidade, tem que ter conhecimento, não pode simplesmente agradar aos ouvidos de ninguém, né? Ela tem que ser correta dentro das atitudes e das palavras, e ela tem que revelar algo substancial, ou seja, ela tem que ser profunda, para que as pessoas possam realmente tirar proveito daquilo que falam, daquilo que ouvem, né? Na verdade. E Kardec continua. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Baldas é sem, né, com escassez de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Então, meus irmãos, a verdade é a seguinte, se a gente não colocar em prática tudo aquilo que a gente vem ouvindo, tudo aquilo que a gente vem aprendendo, vai ser tratado como a figueira que secou. A gente está tendo a oportunidade de colocar em prática ensinamentos lindos que vão fazer a melhoria não só
nossa, mas do planeta num todo, porque se a gente for parar para pensar, mal comparando, obviamente, mas é como se fosse um vírus que contagia muitas pessoas. Lembra do filme A Corrente do Bem? Que o menininho começou com um propósito, que agora eu não me lembro exatamente do que era, mas aí ele foi multiplicando e daqui a pouco o estado inteiro dele estava mobilizado para fazer aquela determinada coisa. É como um vírus realmente que se espalha, né? Se você recebe de alguém boas palavras, bons ensinamentos, boas ações, você vai se sentir incomodado quando a gente não consegue fazer a coisa certa, né? Hoje em dia, a gente já se sente incomodado quando a gente não faz algo correto. A gente sabe, porque a nossa consciência condena, né? Então, a gente precisa aplicar tudo aquilo que a gente aprende. Tatiana, de que maneira? Gente, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, oportunidades vão aparecer na nossa vida, seja na fila do banco, na fila do mercado, seja na cozinha da nossa casa, porque as oportunidades, elas aparecem do nada. Elas são, assim, montadas para a gente, são demonstradas para a gente de uma forma muito rápida, muito simples, né? A Vera até colocou ali, o bem arrasta. É exatamente isso. As palavras levam, mas o bem arrasta. Então, se a gente colocar em prática os ensinamentos do Cristo, nós não seremos, então, figueiras secas. E o interessante é que eu, procurando, lendo mais algumas coisas, eu não coloquei aqui, mas tem uma outra no Evangelho de Lucas, uma outra história sobre a figueira, mas era a figueira estéril. E aí, o dono da figueira, né, dono da terra, da vinha, ele diz que pede, então, 1 ano para que a figueira pudesse, ele ia adubar a terra em volta da figueira, ia trabalhar a figueira para que ela, então, desse fruto. Se por um acaso ela não desse fruto, então, ela poderia ser cortada. E aí, infelizmente, mesmo com toda aquela adubação, todo aquele trabalho que o homem teve com a figueira, ela não deu frutos, tá? Inclusive no Evangelho de Lucas. E aí, o que acontece? O que seria essa adubação? A gente procurou lá no livro Parábolas Evangélicas. Essa adubação seria o quê? Mesmo a gente indo à casa espírita, indo à igreja, enfim, não importa agora a designação que a gente siga. A gente procurando o ensinamento de Jesus, a gente aprendendo, mas a gente está adubando a nossa terra, mas a gente não pratica, ou seja, a gente não consegue colocar as palavras que a gente ouve, transformá-las em ação, a gente está fazendo com que a nossa figueira fique estéril, fique seca, né? Então, Kardec foi muito feliz, como sempre, né, nas suas colocações. Então, se todas as doutrinas que nenhum bem produz para a humanidade, elas vão cair, elas vão ser reduzidas, né? Então, a gente tem aí, infelizmente, algumas pessoas que enganam as outras, falam, como eu vou dizer, tem, né, atitudes que são contrárias ao que a doutrina de Jesus ensina, porque a moral do Cristo, independente de religião, é a mesma para todas as religiões, não são colocadas em práticas. O que acontece? Elas vão reduzindo os números de adeptos e tal, até que um dia realmente ela caia por si só. E aí tem uma outra interpretação, segundo o Rodolfo Caligares, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte que eu vou ler para a gente, mas Rodolfo Caligares fala disso também. Os médiuns, por exemplo, são, né, a figueira, tá? Então, nós somos essa grande árvore que pode dar grandes frutos, alimentar muitas pessoas, mas às vezes a gente escolhe não alimentar ninguém. Olha o texto de Kardec. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nesses últimos, ou seja, nos espíritos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotado de faculdade para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. Olha aí, médium espírita.
São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Então, Kardec ele explica especialmente para os médiuns que nós somos essa árvore frutífera. Seja ela uma figueira, uma macieira, não importa. Somos essa árvore frutífera. E que somos responsáveis por ajudar aos espíritos a transmitir as suas instruções. Seja aquele que fala, seja aquele que escreve, seja aquele que dá passe, seja aquele que só coloca água fluida na casa espírita. Não importa, aquele que está trabalhando e que de alguma forma leva a mensagem dos espíritos, porque cá entre nós, que ninguém nos escute. Você acredita que a pessoa, ela só coloca a aguinha fluidificada lá? É claro que não. Ela atende uma pessoa quando chega com algum tipo de enfermidade ou algum tipo de necessidade, né, para conversar. Ela faz o atendimento fraterno. Ela vai fazer, ajudar na bolsa, vai conversar com aquela pessoa que está recebendo a bolsa. Olha aí os espíritos atuando, agindo, fazendo com que seja aconselhado alguma coisa. As instruções, como diz ali no texto de Kardec, sejam transmitidas. Não é simplesmente, única e exclusivamente, as pessoas que falam, que escrevem, que veem, não. Médium é todo aquele que serve de instrumento dos espíritos para o bem maior. Então, meus queridos, o que a gente tem disso? Nós somos responsáveis por ajudar muitas pessoas, tá? Muitas pessoas chegam à nossa casa, não só à nossa casa, eu estou vendo que tem pessoas de outras casas espíritas aqui também, mas chegam até nós, de alguma forma, querendo simplesmente desabafar, conversar, porque sabe que você vai ter uma palavra de carinho e de afeto. Olha a oportunidade de colocar em prática os ensinos de Jesus. A gente não precisa falar de Kardec, a gente não precisa falar de doutrina espírita, a gente precisa sim falar de Jesus. Simplesmente, única e exclusivamente de Jesus. Então, meus queridos, o que a gente pode entender disso tudo? Somos muito, mas muito mesmo, todos nós, importantes nesse mecanismo, né, criado por Jesus, nessa grande teia, vamos chamar assim, né, que faz com que a gente ajude um ao outro. Ninguém vive sem precisar da ajuda do outro. Para tudo. A gente precisa da ajuda para nascer, a gente precisa da ajuda para viver. Não estou falando só da ajuda financeira, ajuda alimentar, não, gente. A gente precisa muito um do outro, né? Senão a gente não seria, não viveria em sociedade, né? Uma das leis morais do Livro dos Espíritos, a gente tem lá, né, no finalzinho, na terceira parte, é a lei de sociedade. Se a gente não viver em sociedade, não tem como a gente burilar, né? Seria o quê? Seria aparar essas nossas arestas, consertar aquilo que está ruim em mim e ajudar aquilo que está, né? Consertar aquilo que está ruim no meu próximo. Então, gente, todas as oportunidades elas vão aparecer. Que a gente não seja uma figueira seca, que a gente não seja, como eu vou dizer, uma árvore estéril, que a gente dê frutos positivos, que a gente não perca mais a oportunidade de fazer o bem, que a gente não perca mais a chance de evoluir, de progredir, né? Verdade, Vera, é impossível ser feliz sozinho, não dá. A gente precisa do outro para muitas e muitas e muitas coisas. Então, meus queridos, que a gente possa ter em mente de que é necessário demais que a gente continue estudando, entendendo, conhecendo e
praticando os ensinamentos de Jesus. Não dá mais tempo da gente ficar só ouvindo. A gente precisa ouvir e colocar em prática, né? Então, era a mensagem da noite de hoje. Hoje foi um pouquinho mais rapidinho, né? Porque o tema ele era bem simples. Não deu para fazer muitas coisas porque, né, deu rolo aqui no computador, enfim. E a gente agradece a presença de todos. Eu queria, então, juntos, a gente fazer a oração que Jesus nos ensinou, agradecendo a Ele a oportunidade de trabalho e a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Vamos nos unir em pensamento? Dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em erros e tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Assim, Senhor Jesus, com essa oração, agradecemos a oportunidade de conhecer um pouco mais dos teus ensinos e entender a nossa responsabilidade nessa terra, Senhor. A responsabilidade de sermos cristãos, de colocar em prática os teus ensinamentos, aquilo que o Senhor nos ensina diariamente. E nós possamos, Senhor, nos apropriar dessa responsabilidade e colocar em prática os ensinamentos da noite de hoje e todos os outros que temos aprendido, que temos ouvido em tantas palestras, em tantas lives, em tantos estudos, Senhor, que estamos tendo oportunidade de participar nesse momento de pandemia, que não foi um momento infrutífero, ao contrário, onde fechamos casas espíritas, abrimos diversas outras em cada lar de todos nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Permaneça em nosso coração, em nosso pensamento, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. A gente agradece a todos mais uma vez e semana que vem a gente está junto, né? Então, que a gente possa passar essa semana aí tranquila. Esqueci de avisar, não posso esquecer de jeito nenhum. Dia 6 de fevereiro, a gente já vai começar a falar. Está um pouquinho distante ainda, mas a gente vai começar a falar. É o aniversário da nossa casa. São os 72 anos da nossa casa, né? Então, nós vamos fazer uma live no dia 6 mesmo, é um sábado, às 7 horas da noite, tá? Então, estão todos convidados. Eu vou colocar ainda também na página do Facebook mais os convites, né? Mas vocês já ficam sabendo, então, que dia 6 de fevereiro, às 7 da noite, nós temos a nossa comemoração dos 72 anos da nossa casa, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana a todos, até quarta-feira que vem.